alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Aleluia. Meus irmãos amados, quero pedir para você abrir a sua Bíblia e manter ela aberta e acompanhar a exposição de Efésios, capítulo 1, versículo 15 em diante. Nós estamos fazendo a mensagem expositiva de Efésios e pretendemos fazer toda a carta, expor toda a carta, que vai nos edificar muito para a glória de Deus, tá? Quero começar lendo com vocês. Vamos lá? Vamos ler, depois vamos expor, manter ela aberta para a gente acompanhar e absorver bem o que a carta tem a nos ensinar. Aleluia. Está pronto para a gente começar a leitura? Vamos lá. Versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós do Senhor Jesus e o amor com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Amém. Paulo aqui faz uma oração e eu queria fazer essa mesma oração. Paulo ora, agradecidos pela igreja de Efésios, pela fé e pelo amor deles e a esperança, e ora para que Deus conceda a essa igreja espírito de sabedoria e de revelação. Vamos fazer isso também? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos expressar a nossa gratidão pelo Senhor ter nos escolhido e ter nos dado a fé. Também, Senhor, nos derramado do seu amor em nosso coração. E também por ter nos dado uma esperança viva, uma esperança que não confunde, que é, Senhor, para nós um conforto, um consolo, uma segurança. Eu te agradeço e suplico, intercedo, peço em nome de Jesus que o Senhor continue a iluminar os nossos olhos, para sabermos mais dessa esperança, da riqueza que nós temos em Cristo Jesus, para crescimento e edificação da sua amada igreja. Para isso nós pedimos e para a glória do teu santo nome. Amém, irmãos e irmãs. Meus irmãos, recordando a vocês algumas informações importantes sobre essa carta. Você lembra que na primeira mensagem nós falamos sobre o autor, o apóstolo Paulo, preso em Roma, escreveu essa carta e mais 3, Filipenses, Filemon e Colossenses e Efésios. Enviou essa carta para a cidade de Éfeso, os irmãos de Efésios. E essa igreja, Paulo fundou essa igreja com a participação de outras pessoas, né? Paulo deixou nessa cidade o Timóteo como pastor de lá, o apóstolo João, uns anos depois, também pastoreou essa igreja. Nós temos participação também do ministro, da Priscila, da Áquila, passou por lá também nas viagens missionárias do Paulo. E lá, irmãos, nasceu uma grande igreja. E lá
tem sido registrado em Atos, uma idolatria muito grande, né? As pessoas lá seguiam uma deusa chamada Diana dos Efésios. Eles vendiam nichos, pequenos estátuas dessa deusa e prosperavam com isso. Então foi uma revolução muito grande quando Paulo chega com o evangelho nessa cidade. Era uma cidade polo, né? Era uma região onde tinha várias igrejas, como Colossenses, Hierápolis e Laodiceia, a igreja de Laodiceia também. Era tudo uma região chamada de Ásia Menor. Então, em virtude dessa força, desse poder que eles davam à Diana dos Efésios e a adoravam e acreditavam nesses poderes, né, dessa deusa, então gerou um impacto muito grande com a pregação do Evangelho. E Paulo, quando fala o que fala na carta de Efésios, ele está exatamente preparando a igreja doutrinariamente para saber lidar com esse ambiente, né? Porque nós somos de uma cidade onde há também muita idolatria. Então a nossa fé ela é questionada por aqueles que empoderam outros deuses, né? Outros intercessores. Tem pessoas aqui que já morreram, mas são consideradas pessoas que intercedem, né? Que são intercessores entre Deus e os homens. Como se não fosse apenas Jesus Cristo que nos leva a Deus. Então, Paulo escreve para essa igreja 6 capítulos, com 155 versículos. E como é que Paulo desenvolve esse assunto? A carta de Efésios, irmãos, ela é conhecida como a carta da eclesiologia, a carta da igreja. Fala sobre a igreja, entende? Jesus e a igreja. E quais são os assuntos que Paulo fala sobre essa igreja? Ele divide em 6 capítulos, 3 capítulos, ele fala sobre a doutrina, a sã doutrina, ou a soberana graça de Deus, as doutrinas da graça de Deus, nos 3 primeiros capítulos. E depois, Paulo, como sempre, ele traz as aplicações, como que o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, ela vive nessa terra. É assim que ele faz. No capítulo 1 até o versículo 14, nós aprendemos que Paulo tratou sobre um plano eterno, na eternidade, que Deus fez esse plano, escolhendo um povo antes da fundação do mundo. É exatamente isso que a gente viu. Paulo traduz chamando Deus de bendito, né? Vocês lembram assim? Deus bendito, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. Aí ele começa a relatar sobre a escolha de Deus, esse plano do Deus Pai. Ele traz o Deus triuno, né? A trindade de Deus, os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dizendo assim: olha, o Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, íntegros e irrepreensíveis. Ele nos predestinou para isso, escolheu e predestinou. E aí logo ele começa a falar que Deus em Jesus Cristo, na cruz, pelo sangue de Jesus, salva esses eleitos, entende? Executa o plano da salvação na cruz. É exatamente nessa sequência que ele ensina, que mostra para a gente. E em seguida, até o versículo 13 e 14, ele fala da operação do Espírito Santo. Então, em resumo, ele diz assim: olha, Deus escolhe, Jesus salva e o Espírito Santo aplica essa salvação, ele sela, ele é a garantia de que os eleitos de Deus, salvos por Jesus Cristo, são guardados pelo selo do Espírito Santo. Que é a garantia, entende? Até o resgate da sua propriedade. Então, a primeira mensagem, do versículo 1 ao 14, é exatamente isso que ele traz para a gente.
Deus bendito que escolheu, Jesus que salva, redimiu esse povo, e o Espírito Santo sela esse povo. Quando o povo ouve o Evangelho, os eleitos, os predestinados ouvem o Evangelho, eles creem, e quando creem são selados pelo Espírito Santo. Você sabe que a função do selo é garantir que não haja violação, não seja violado, entende? Então o Espírito Santo é a garantia de Deus de que quando Ele vier buscar a sua propriedade, que somos nós, os eleitos, a sua igreja, você já guardado. Entendemos, então, até aí, que é impossível o eleito se perder. Por quê? Porque é uma escolha de Deus, o sacrifício foi de Jesus, e a garantia é o Espírito Santo. Uma obra realizada, pensada, criada antes da fundação do mundo, executada em Jesus Cristo e aplicada pelo Espírito Santo. É impossível, não só aqui em Efésios, mas em todo o Evangelho traz garantias de que o povo de Deus, aquele povo por quem Jesus morreu, eles são salvos e guardados. Então veja só, a partir do versículo 15, ele vai falar, eu vou te dar uma palavra para ficar fácil para entender. Ele vai falar do poder que Deus usou para isso. Claro que não só isso, mas a ênfase que Paulo vai dar até o versículo 23, olha, ele usou um poder, ele vai falar desse poder. Entende? Ele vai falar de outras coisas, ele vai falar de oração, ele vai falar do que Deus deu à sua igreja por meio desse sacrifício de Jesus, que foi fé, amor e esperança, tá? O poder que operou, a eficácia desse poder. E aí, para você entender um pouco mais do que Paulo queria dizer sobre esse poder que Deus usou para realizar essa obra, eu vou te dar duas razões. Uma é porque é uma garantia, né? Como o Espírito Santo, o poder de Deus que foi o que Deus usou para realizar esse plano de salvação, não só porque se é Deus que usou o seu poder, isso já garante que nós vamos chegar lá e vai tudo terminar bem, né? Agora tem outra coisa que é o que nós vamos aprender na mensagem seguinte, que é a partir do capítulo 2, que é a situação e a condição que nós estávamos. É importante você já pensar nessa informação, não só para garantir que, sendo Deus o Salvador, o único e suficiente, Ele usa esse grande poder para garantir, mas também pela situação que nós estávamos. E a gente vai ver isso na mensagem seguinte, no capítulo 2, que vai dizer que você estava morto, lembra? Era guiado por Satanás, andava segundo o curso desse mundo, você estava completamente perdido. Então tinha que ser um poder sobrenatural, um poder de Deus, uma coisa muito grande para poder tirar você da situação que você estava. Então essas são as razões, né? Os motivos pelo qual Paulo ensina essas verdades. Então vamos lá. Nós vamos ouvir falar aqui da fé que Deus deu aos eleitos, do amor derramado no coração dos eleitos, da esperança que os eleitos têm, do poder que nos salvou e do relacionamento entre Deus, Cristo e a igreja. Ok? Versículo 15, olha lá. Por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Pronto. Até aqui você vê falando em fé e amor. Tá? Fé e amor. Paulo, essa aqui é a razão pela qual Paulo começa a sua oração. A partir de aqui, Paulo vai fazer sua primeira oração em Efésios. Quais são os tipos da oração que Paulo faz, gente? Ele faz uma oração de gratidão e de intercessão. Tá? Ele vai orar agradecendo a Deus, porque os eleitos de Efésios, eles tinham recebido fé e amor. Ele foi informado, disse, olha, por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, Paulo é informado que os Efésios eram um povo de fé e de amor. Amém. E aí, a Bíblia diz que a fé
A fé salvífica, a fé do tipo de Deus, ela é dos eleitos, entende? Está ligado. Nós estamos falando de um povo eleito, predestinado. Então ele diz assim: vocês eleitos, predestinados, vocês são um povo de fé. Eu ouvi falar que vocês são um povo de fé. Amém. Também vocês são um povo que amam. Então Paulo, movido por ter ouvido que o povo, a igreja de Éfeso, era um povo de fé e de amor, Paulo então começa a orar, dizendo: não cesso de dar graças. Essa é uma oração de gratidão. Eu não cesso de dar graças. Senhor, obrigado, porque o Senhor deu fé à igreja de Éfeso. Eu posso dizer assim: o Senhor deu fé para a igreja de Açu. Amém. Entendeu? Olha, fé é a única coisa que agrada a Deus. É normal que Paulo esteja feliz, porque os efésios estavam em fé. E veja só, fé em Jesus. Não era a Diana dos efésios. Você não tem noção, gente. Essa mulher era adorada demais. Prosperidade naquela cidade existia porque o povo comercializava, entendeu? Aí Paulo diz assim: não, a fé que vocês têm é no Senhor Jesus. Porque aquela comunidade, aquele povo, aquela cidade, ela tinha os seus olhos em outro Deus. Grande é, eles ficaram 2 horas gritando: grande é a Diana dos Efésios, quando Paulo chegou pregando o evangelho lá. Entende? Aí ele diz assim: não, a fé de vocês eu estou agradecendo porque não é da Diana, é no Senhor Jesus. Não é em homens, é em Jesus. Entende? E aí o amor, a Bíblia diz, eu quero citar por exemplo, o que Paulo diz, falando de fé e de amor. Paulo diz assim aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 5, Paulo diz assim: olha, justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ele continua falando sobre isso e vai terminar onde? A esperança não confunde. Versículo 5, é bom que os irmãos, por favor, coloquem aqui. Versículo 5 do capítulo 5, Paulo diz assim: ó, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado, entende? Então perceba aí, quando Paulo fala da justiça, da justificação dos eleitos, Paulo vai estar sempre falando de que é pela fé e que existe um amor. Então em Romanos 5, Paulo fala de fé, de amor e de esperança. A esperança não confunde porque o amor é derramado. Então Paulo está feliz pela fé e pelo amor. Entende? Agora no versículo 17, Paulo, antes de falar da esperança, Paulo faz aqui uma intercessão. Ele sai de gratidão e entra na intercessão. Ele começa a interceder pela igreja, a suplicar, pedir a Deus que Deus faça algo pela igreja. Olha só, se você quer fazer uma oração bíblica, faça essa aqui. Paulo diz assim: olha, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O que é que Paulo queria com essa intercessão aqui pela igreja, gente? O que é que ele queria? Ele queria que os efésios transbordassem de conhecimento. Entende? É a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A graça e a paz do Senhor Jesus, ela é multiplicada no conhecimento de Jesus Cristo. Entende, gente? Então Paulo queria dizer assim: eu queria que vocês compreendessem que pela revelação e espírito de sabedoria, vocês compreendessem o quê? O assunto que ele está ensinando. Ele vai dizer no versículo 18 exatamente o que ele queria: que pelo conhecimento as pessoas compreendessem algo que elas tinham.
E o que é? Olha aí, versículo 18. Iluminado os olhos do vosso coração. Aqui coração é o espírito, entende? É os olhos espirituais. Ele diz assim: se os seus olhos espirituais forem iluminados, vocês vão ficar sabendo. Amém. Preste atenção. Vocês vão ficar sabendo. Sabendo de quê? Sabendo do que Paulo está ensinando, sabendo da doutrina, conhecendo a doutrina, conhecendo o plano da salvação, conhecendo a Deus. Gente, olha a insistência, o desejo, que desejo maravilhoso do pastor. Queria que a igreja tivesse os seus olhos iluminados, conhecesse, sabesse, soubesse, aprendesse, compreendesse. Amém. As escrituras, a vontade de Deus. Olha só, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, fé, amor e esperança. Vocês estão em fé, eu sou grato por isso, vocês estão em amor, eu sou grato por isso. Agora eu quero que vocês entendam a esperança. Amém. Veja, há algo mais aqui. Esperança do chamamento. Deus chamou você, você é chamado. Entende? Preste atenção, meu irmão, em nome de Jesus. Você é chamado, tá? E o chamado de Deus tem uma esperança. Amém. Ele deu esperança para quem lhe chama. A esperança do seu chamamento. Deus chamou você e te deu uma esperança. A pergunta é a seguinte: o que pressupõe aqui é que Paulo entendia que os irmãos poderiam vacilar nessa esperança. Entende? Os irmãos poderiam vacilar nessa esperança, ou seja, deixar de entender, de perceber que tipo de esperança eles tinham. O que a Bíblia diz sobre a esperança? Diz que ela é viva, diz que quem espera renova suas forças, Aleluia. diz que ela não confunde, não há dúvida. O que é isso? Paulo queria que eles tivessem certeza. Se os seus olhos são iluminados, você vai ter certeza, você vai ter convicção da esperança do seu chamamento. Deus chamou e nos deu esperança. Eu me lembro quando Paulo vai ensinar sobre os que não têm o Senhor, em Tessalonicenses, ele diz assim: olha, console eles com essa palavra, para que eles não sofram como os demais que não têm esperança. Paulo estava falando de morte. E quando o homem morre nessa terra sem esperança, esperança de quê? Esperança da vida eterna. Esperança da vida, da glória de Deus. Entende? Quando a pessoa morre, ou ouve falar de morte sem ter essa bendita esperança, ele é desesperado. Quando ele tem, irmãos, essa ciência, esse saber dessa esperança, para saberes a esperança do chamamento. Então a palavra aqui que Paulo quer nos ensinar é que você entenda e compreenda, saiba a qualidade da esperança que você tem. Amém. Entendeu? O que você espera? Você espera a glória, você espera o céu, a eternidade, estar com Deus. Então a oração de Paulo é agradecido pela fé e pelo amor e intercedendo para que eles entendam a esperança do chamamento. Pergunta: você é chamado? Amém. Precisa saber disso, gente. Você é chamado? Amém. Existe uma esperança. Aleluia. O que é isso? Você sabe esperar a volta de Jesus Cristo. Você não desiste, você não retrocede. Por quê? Porque Ele chamou e te deu uma esperança. Você vai esperar a minha volta. Aleluia. Você não vai se perder. Você é crente,
e é crente até o fim. Amém. Para saberes a esperança do seu chamamento. Deus chamou, e chamou eficazmente, entende? Lembra de Judas? Qual é a saudação de Judas? Como ele chama os endereçados da sua carta? Aos chamados, amados e guardados. Amém. Aos chamados, amados e guardados. O que Judas está dizendo? Ele chamou você, você é amado e você está guardado. Amém. Paulo está dizendo a mesma coisa, com outras palavras. Você, eleito e predestinado, você está guardado. Entendeu? É isso que Paulo está dizendo com outras palavras. Inclusive, Romanos capítulo 8 é bom ser lembrado. Quando ele diz assim, aos que de antemão conheceu, a esses também chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, também glorificou. Versículo 18, né? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Duas coisas: esperança do chamamento e riqueza da glória. Não me lembro exatamente qual é o pastor, eu não lembro o nome dele agora, é aquele pastor americano, velhinho, de uns 70 anos, bem conhecido, reformado, que visita os suas ovelhas, a sua igreja, que pegam eles no final da morte, doenças terminais. Diz que vai lá e aí volta cheio de alegria. Eles voltam cheios de alegria lá do hospital. Ele vai para animar os doentes, e se os doentes animam eles. Os irmãos da igreja dele. Ele vai visitar lá no hospital, vão animar os irmãos. Quando ele vai lá, ele é que é reanimado. Os irmãos dizem assim: rapaz, olha, eu não sei como é que você vai ficar, não. Eu estou partindo. Vou para o Pai e vou começar a experimentar da riqueza da glória. A glória de Deus, irmãos, existe uma riqueza na glória de Deus. Paulo está dizendo, existe uma riqueza na glória de Deus. A pergunta é: por que a gente gosta mais do que está aqui do que o que está lá? Por que a gente se inclina muito mais para o que é passageiro do que é eterno? Riqueza da sua glória. Amém. Louvado seja Deus. Versículo 19, Paulo começa agora a mostrar sobre o poder que operou nos eleitos. Tá? Deus operou um poder nos eleitos. Olha a qualidade do poder. Ele fala, ele utiliza de 4 palavras que significam a mesma coisa, para enfatizar e mostrar a grandeza desse poder. Você não consegue nem explicar. Você não consegue nem explicar. Que poder foi esse? E qual? Vamos lá? O que Paulo está intercedendo para quê? Não posso ter pressa. Paulo está intercedendo para quê, irmão, irmã? Para que você conheça, para que você saiba algumas coisas. Quais são as coisas? Esperança do chamamento, riqueza da glória e qual a suprema grandeza do seu poder. Eu quero fazer uma pergunta para você, irmãos. Você consegue medir o poder de Deus? Você consegue imaginar, pensar o poder de Deus? Você consegue? Eu não consigo. Eu fico tentando ver se eu consigo enxergar, mas eu não consigo. Eu não consigo, assim, é tão grande que a gente não consegue chegar a uma conclusão. O poder de Deus é assim. Paulo está desejando e orando, intercedendo para que a igreja soubesse a grandeza do seu poder, a grandeza do seu poder. E qual a grandeza do seu poder? Então Paulo diz assim: eu queria que você entendesse, olha só, não desconecte.
a primeira lição da segunda. Paulo está falando para o que Deus fez com os seus eleitos, que é a sua amada igreja. E qual a suprema grandeza do seu poder? Essa palavra poder aqui é de onde saiu aquela palavra dinamite. No original do grego é dunamis. Olha o que ele quer dizer. Rapaz, o poder é como uma dinamite. Você sabe o que a dinamite faz? Elas são colocadas dentro de rocha. Aqui nas pedreiras é o que mais eles usam. Ele faz um furo na rocha, aí bota a dinamite e explode, ela racha a rocha. Ela vira em pedaços. Aquelas britas, aquelas pedras magoadas que se usa para fazer calçamento, elas se iniciam com uma explosão do dinamite. Então essa palavra do original do grego, poder, ela aparece 4 vezes no versículo 19. Imagina aí o que Paulo está querendo dizer. Ele está querendo dizer e está pedindo a Deus que você conhecesse esse poder. Deus, deixa eles conhecer, ilumine os olhos dele para que ele saiba a grandeza do seu poder. Amém. Porque assim, meu amigo, minha amiga, como é que você pode dizer que um eleito pode perder a salvação, meu irmão? Olha, eu fico com vontade de chorar. O cara dizer que um cara pode perder a salvação. É um absurdo. Porque o poder que opera na vida de um eleito, irmãos, é isso que Paulo está querendo que você entenda. O que Paulo está querendo que você entenda é que o poder que salva um eleito é dunamis. Entendeu? Eleito nunca na vida, ele pode salvar, ele pode perder uma salvação. Nunca. Por causa do poder que o salva. Entendeu? Quem o salvou? Quem elegeu? Deus. Quem executou? Jesus. Quem selou? O Espírito Santo. Aí Paulo vai discorrer o assunto. Eu vou começar com vocês. Aí pode fazer o seguinte, eu vou orar. Primeiro eu vou agradecer pela fé e pelo amor, mas eu vou orar para que você entenda, conheça, saiba a esperança do chamamento e a riqueza da glória e a grandeza do seu poder. Amém. Olha, gente, eleito tem convicção de salvação. Tá? Eleito gosta de santidade. Eleito gosta de Bíblia, de pregação expositiva. Eleito não gosta de oba-oba. Quem não é eleito não gosta de oba-oba, não gosta de conversa mole em pregação, não gosta de coach, de animador de auditório. Não, eleito não gosta disso. Eleito gosta de Bíblia. Ele quer conhecer, eleito quer conhecer. Amém. Qual a grandeza do seu poder para com os que cremos? O que Paulo está dizendo é assim: você só creu porque um poder dunamis operou em você. Aleluia. Ou seja, não foi você. Você entendeu agora o que Paulo está dizendo? Não foi você que resolveu crer. Foi um poder que fez você crer. Amém. Não vem de obras, não vem de vós. Foi um poder que operou em você. Paulo está dizendo é isso. Nunca você creria se esse poder não operasse em você. Nunca. O que isso produz em mim e em você? Se humilhar. Aos pés de Jesus. Porque é Ele que escolhe, é Ele que opera. Amém. Porque Ele, Filipenses, é quem opera em vós, tanto o querer como o realizar. Entendeu? É o poder, você só crê. O poder. E qual a grandeza
grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia. Essa palavra eficácia aqui é de onde vem a palavra energia. A nossa palavra usada hoje, energia, vem daqui do original do grego, ela significa energeia. Está no grego energeia, que significa energia. Então veja só, poder, dunamis, eficácia, energia. Paulo está dizendo assim, você precisa entender qual foi a energia que operou em você. Qual foi a dinamite que operou em você. Foi um poder chamado poder de Deus. Amém. Segundo a eficácia, a energia da sua força. Paulo está dizendo assim, ó, eu queria que a irmã Ana Paula entendesse, ó, a grandeza do seu poder, da sua dunamis. Eu queria que ela entendesse a eficácia, a energia da sua força. Paulo está conversando com Deus e pedindo pelos Efésios. Pai, Senhor, deixa eles entenderem a dunamis, como o Senhor é poderoso, como o Senhor, a sua energia é forte. Porque eles ficam pensando que Diana vai fazer alguma coisa ou de repente vai perder a salvação. Não tem como. Poder para com os que creem, segundo a eficácia da sua força, ou da força do seu poder de novo. 4 palavras para mostrar qual era a intenção da sua oração. E a intenção da oração de Paulo era: Senhor, de novo, esperança do chamamento, riqueza da glória, e qual a grandeza do seu poder para com os que cremos. Depois, irmãos, de ter dito isso aqui, Paulo vai dar um exemplo, tá? Paulo vai dar um exemplo onde Deus usou esse poder. É isso, tá? Deixa eu te dar um exemplo onde foi que ele usou o poder. Ele vai dizer assim: o mesmo poder que Deus usou em Jesus, Aleluia. para ressuscitá-lo, é o poder que está operando em você. Amém. É o fraco. Eu quero ver dar errado. O poder que ressuscitou Jesus e o fez assentar nos lugares celestiais é o mesmo poder que opera para os que creem. Mais uma vez, por favor, não diga que alguém salvo pode perder salvação. Não tem como. Porque o poder que Deus usou em Jesus é o poder que opera nos que creem. Amém. É isso que Paulo está dizendo, gente. Não tem como mudar, está aqui, está escrito. O qual exerceu o quê? O poder em quem? Em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Jesus, nós aprendemos em Colossenses, que foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Se você não entende sobre a ressurreição que Paulo está falando, você vai dizer: não, mas Jesus ressuscitou pessoas, velha aliança ressuscitou pessoas, como Jesus é o primeiro? Aí é que está o negócio, é que a ressurreição de Jesus foi diferente de todas as outras. Amém. Todas as outras. Nenhum ressuscitou com um corpo glorificado. Jesus sim. Amém. Foi outro corpo, o primeiro homem. Jesus Cristo ressuscitado, subiu e está à direita do Deus e Pai. Ele está dizendo assim: o poder que ressuscitou Jesus dos mortos e o fez assentar é o poder que opera em você. Amém. E aí, a gente fica, oh, aleluia, feliz, né? E fica assim: Senhor, que alegria, né? Que alegria, que refrigério, que conforto, que convicção, que segurança, ó, que firmeza. É porque o que está sendo, o que está gerando firmeza, segurança e conforto na gente? A certeza do poder que opera em nós. Amém. Versículo 21. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E aí, mas cadê agora a dona Diana?
Como é que ia ficar a dona Diana, que estava gerando tanto dinheiro lá dentro de Éfeso? Tanta prosperidade aquele povo tinha. Sabe o que aconteceu? Que alguns começaram a queimar, largar suas bruxarias, queimar seus livros. E Paulo para ele: eu tenho aqui um cara que realmente tem poder. E uma coisa, o poder é tão forte que ele ressuscitou dos mortos e está sentado acima de todo o poder. Amém. Essa cartinha ela tinha que circular em Colossos, em toda a região, para acabar exatamente com aqueles que diziam que alguém, de algum lugar, anjos, tinha algum poder para fazer alguma coisa. Ele disse: não, ele está acima de todo o principado, poder e domínio, não só do presente século, mas também do vindouro. Amém. Entronizou o nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dando a glória devida. Foi Deus que fez isso com Jesus. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Amém. E pois todas as coisas, ele está aqui falando da vitória de Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou, está assentado diante de Deus, consumou todas as coisas, realizou o que tinha que fazer, está consumado. Amém. Jesus realiza todas as coisas, Deus o coloca assentado diante de Deus, acima de todo principado e potestade, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Sabe o que é isso? Jesus está dominando. Nada foge do seu controle. Jesus venceu. Lembra de Isaías falando de Jesus Cristo? Ele verá o penoso trabalho e ficará satisfeito. Ele verá os resultados do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Jesus Cristo trabalhou, por isso, irmãos, ele foi colocado todas as coisas debaixo dos seus pés. E aí, aí é que fica bom, né? E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Amém. Cabeça e corpo. Cabeça e corpo. Irmãos, aí Paulo conclui aqui o capítulo 1, dizendo, irmãos, que Cristo Jesus é o cabeça da igreja, a igreja é o seu corpo. Ele termina falando no versículo 22, o deu à igreja, e Paulo diz aqui, logo em seguida, quem é a igreja? Quem é a igreja? 22 diz que Jesus é a cabeça. O 23 diz que o corpo é a igreja, que a igreja é o corpo. Amém. Ó, nós, a igreja, somos o corpo e Jesus é a cabeça. Grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. É como ele vai falar lá no capítulo 5, sobre essa unidade, essa união entre Cristo e a sua igreja. Todas as coisas estão debaixo dos pés do cabeça, mas nós somos um corpo. Como é que você vai separar o corpo de Cristo dele mesmo, que é o cabeça da igreja? Possível. Glória a Deus, meus irmãos. O que a gente aprende, gente? O que nós aprendemos? Nós aprendemos que os eleitos de Deus é um povo de
e é um povo de esperança. Tá? Nós somos um povo abençoado por Deus, porque Ele nos concedeu fé. Paulo estava feliz pela fé dos Efésios. Paulo estava grato pelo amor que esse povo tinha. E Paulo queria, orava para que esse povo compreendessem a esperança do chamamento. Deus chamou você e você vive nessa esperança, irmãos. Quando entendemos sobre essa esperança, você sabe que coisas que podem produzir implicações, resultados que ocorrem, é você crescer espiritualmente, entendeu? Você saber, ter convicção da esperança da vida, quem você é, o que você está fazendo nessa terra. Você sabe qual é a sua esperança. Por que muitas vezes as pessoas ficam oscilando, vacilando, sem saber o que está fazendo? Às vezes depressivo, porque não é exatamente a falta da esperança. Você está sem esperança. Uma pessoa com esperança, irmãos, ela tem convicções. Ela está mais habilitada para lidar com as dificuldades da vida, porque ela vive uma esperança. Por isso Paulo diz assim: eu oro para que o Senhor faça eles saberem qual é a esperança do seu chamamento. Então peça a Deus para te dar a convicção que você foi chamado. Você sabia que eclesiologia, a igreja, ela foi separada, tirada do mundo, entende? Ela foi chamada, eficazmente chamada. Então, uma coisa que eu quero que você busque convicção é sobre o chamamento. Deus chamou você. Então, o que isso implica? Eu sou crente. Olha, eu sou frequente, com alegria nos cultos. A minha vida é igreja. Eu respiro igreja. Quem entende isso aqui, olha, gente, não vai vacilar. Sabe por que eu digo isso? No capítulo 4, quando Paulo vai aplicar essas coisas, Paulo diz que Deus concedeu dons aos homens com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para que os santos não andem mais como meninos agitados, levados por todo o vento de doutrina. Paulo vai aplicar essas coisas. Então, gente, a mensagem, a doutrina, os ensinamentos que Paulo está trazendo aqui, são ensinamentos que vão firmar você. Entende? Eles firmam você. Essa historinha de que muitos tentaram disseminar no nosso meio, de que a pregação da eleição ia levar as pessoas ao pecado. Não, irmãos, a pregação da eleição vai levar bode para o pecado, e não eleito. Porque a mensagem é clara. A mensagem diz que nós somos predestinados em amor para sermos santos e não pecadores. Entende? Então, compreender essas verdades vai nos fazer desejosos, esperançosos, cheios de alegria, prazer por Jesus, prazer pela igreja. Entende? É isso. Essa carta fala sobre a igreja. Uma carta específica para falar da igreja. Quem ela é. Qual é o seu estilo de vida. Quem ela é? Eleita, predestinada, selada. Um poder que não se explica, apesar de que Paulo explicou. Mas a forma que Paulo traz para a gente é como se Paulo estivesse se esforçando ao máximo para dizer: olha, é um dunamis, é uma energia que você não tem noção, que opera nessa igreja. Inclusive, quando Paulo, lá no capítulo 3, ele vai dizer: olha, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos e pensamos, ele continua dizendo assim: conforme o poder que opera em nós. Amém. Paulo continua falando
assunto. Conforme o poder que opera em nós. Tem um poder que opera na igreja. Aleluia. Você sabe disso? Você está convicto disso? Você sabe, irmãos, que existe um poder que opera na igreja? Porque a igreja é formada de cada fera, né? A igreja é formada de cada um. Você pensa que a igreja, irmãos, é lugar de gente perfeita? Não é. É de gente falha, pecadora. Mas você sabe que o poder opera aqui? Amém. Opera aqui, viu? O Aleluia. poder opera na igreja. Quando Paulo disse aos Coríntios a sentença sobre o filho que estava tendo relação com a madrasta, Paulo sentenciou dizendo assim: olha, entrega a Satanás. Você sabe o que é entregar a Satanás? É tirar ela do meio da igreja. Porque na igreja existe um poder que opera. Então, seja eficiente em criar seus filhos debaixo da admoestação do Senhor, debaixo da instrução do Senhor, com as escrituras, entende? Com a palavra, gente, Amém. com a doutrina, com a sã doutrina. Quando você pegar seus filhos crendo em coisas que não convêm, corrija-os com a palavra: filho, isso aí não procede, isso não é verdade. Uma das palavras que eu sempre aconselhava a Cristian desde menino é exatamente: filho, isso não existe, isso não é verdade. Para que ele pudesse entender e discernir o que não é verdade. Para engolir, para não ficar engolindo qualquer coisa. Entende? Então eu creio, irmãos, que as aplicações são essas: saber que você tem uma esperança, isso vai te dar, isso vai trazer para você alívio. Amém. Você tem esperança. Amém, gente? Eu quero que você abra comigo lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, desculpa, para a gente encerrar. Olha só, não queremos, porém, irmãos, que sejas ignorantes com respeito aos que dormem. Isso é eufemismo, com respeito aos que morrem, tá? Não queremos que vocês sejam ignorantes com respeito aos que morrem, para não vos entristeceres como os demais que não têm. Morreu sem esperança, tristeza excessiva. Falou em morte sem esperança, irmão, é desespero. Mas Paulo está dizendo que quem tem esperança não se entristece. Amém. Entendeu? Ao contrário, é verdade. Se os demais que não têm esperança se entristecem, os que têm esperança se alegram. Amém. Se alegram, você tem esperança. Entendeu? Percebeu que essa palavra, essa doutrina, ela produz coisas boas em você? Amém. Então escuta, pelo menos essa você leva para casa. Você é chamado para ser esperançoso. Você foi chamado para ter esperança. Aleluia. Pelo menos essa que você grava aí, tá? Paulo está dizendo assim: olha, eu não cesso. Olha aí, eu não cesso. O que Paulo está dizendo? Como eu preciso que eles entendam a esperança do chamamento. Quando você é tentado a esmorecer, ficar triste, desistir do serviço da igreja, da comunidade, do convívio, do amar, perdoar, suportar,
de se relacionar, você vai dizer: eu tenho esperança. Eu fui chamado para ter esperança, eu não desisto. Vamos agradecer a Deus? Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, nós queremos te agradecer e suplicar que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação em nome de Jesus Cristo, para sabermos a esperança do seu chamamento, Pai. Uma igreja firme na esperança, uma igreja alegre na sua fé, transbordando do seu amor, no nome de Jesus Cristo, Pai, na certeza, na convicção de que o poder que opera em nós é o mesmo poder que ressuscitou Jesus e o fez assentar nos lugares celestiais. Nós oramos, Pai, a tua santa palavra, conversamos com o Senhor, com ela em nossa boca e em nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, nós nos alegramos e agradecemos o Senhor nos ajudando a aplicar, a compreender essas verdades, saber, Senhor, ter firmeza, crescer, Senhor, sendo abençoado pela sua palavra, no nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos e eu peço e agradeço ao Senhor pela fé concedida aos eleitos, pelo seu amor derramado no nosso coração, que a sua palavra suficientemente nos edifique, nos conduza para a glória do Senhor. Nós precisamos apenas delas, ela é suficiente. Sua palavra, seu evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. É isso. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Louvado seja Deus. Irmãos amados, deixa eu ler aqui um texto para você. Abra comigo a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 8, verso 1. Paulo era um dos apóstolos que era muito dedicado a querer que a igreja entendesse, né? Gentios, Paulo foi levantado aos gentios, inclusive Efésios era uma carta a uma igreja gentílica, né? Que, claro que também havia judeus, mas Paulo foi levantado especialmente para os gentios. E aí Paulo está aqui aos Coríntios, dizendo assim: eu queria que vocês conhecessem. Ele tinha essa compaixão, esse desejo que a igreja entendesse, crescesse, compreendesse. Olha só como é que ele começa. Também, irmãos, vos fazemos conhecer. Ou seja, eu quero que vocês conheçam a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Entendeu? Deus usa o seu poder, o seu próprio poder, a sua própria graça, para fazer alguém fazer alguma coisa. É sempre assim. O homem só faz porque Deus está operando. Entende? Os macedônios não tinham a menor condição de ser ofertantes. Eles não tinham, eles eram pobre. Mas Deus fez com que eles pudessem dar. É isso que Paulo está dizendo. Eu queria que vocês conhecessem a graça que Deus concedeu aos macedônios. O poder operou lá. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestada a abundância de alegria e a profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Paulo está dizendo que uma igreja muito pobre recebeu o poder de Deus e esse poder os fez dar. Como é que você faz os pobres dar, gente? Dá sem ter? Deus é o único. Entende? É o único. É o único que pode fazer quem não tem dar. O poder de Deus, olha só. Eles eram generosos, olha o que ele diz. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Voluntário é assim, é uma coisa voluntária, entendeu? Paulo não precisava, no meio deles, dizer assim: gente, vamos ofertar, gente,
precisa pagar as contas da igreja. Não, Paulo não tinha isso com ele, não. Paulo não tinha esse momento. Isso sempre me chamou a atenção na igreja. É o voluntário, entendeu? É o voluntário. Não é alguém que fica aqui em cima gastando habilidades humanas, persuasão humana, para levar a pessoa a dar. Isso é humanismo, né? Isso é triste. Não. Se você conversar o assunto, quando Deus quer sustentar a obra, Ele trabalha em você. Amém. Entendeu? Ele mexe no seu bolso. Ele faz você doar. Não é o pastor, não é a necessidade. Não, eu quero é dar. É Deus que faz. Entende? Então, pedimos, olha o que eles faziam. Pedindo-nos com muitos rogos. Você sabe o que é isso? Eu pedi demais. Eles pediram demais, pastor, Paulo. Deixa eu dar, né? Aí virava, não, você não vai deixar eu dar, não, né? Pedia com muitos rogos. Olha que igreja, Macedônia. Pediu o tempo todo, deixa eu dar com muitos rogos, deixa eu dar. Não era alguém levando eles a dar, a não ser Deus. Deus fez com que eles pedissem demais, eu quero dar. Pronto, conheça aí um pouco de graça. É isso que a graça faz. A graça, o evangelho da graça, irmãos, não leva as pessoas a parar de dar. Amém. Se você parou de dar, você não sabe absolutamente nada sobre graça. A graça faz você ser voluntário, generoso. Vamos conhecer. Você é voluntário e generoso. No mundo não, o mundo é querendo tirar o que é seu. Na graça não, é o povo querendo dar. E você no mundo quer tirar o que é dos outros. Aqui não, aqui você quer dar. É assim, a graça é assim. Só Deus faz isso, né, gente? Pedimos com muitos rogos a graça de participar e dar assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então, se for da vontade de Deus, você pode estar ofertando. Se não for, não faça. Louvado seja Deus. Se alguém movido pelo Senhor quiser ofertar, você pode fazer isso com alegria. Só levantar sua mãozinha, o diabo vai para você. Nós queremos orar encerrando. Depois eu quero trazer alguns avisos para os irmãos. Oh, glória, aleluia. Irmãos amados, pode estar trazendo as ofertas, tá? Eu quero, se já estiverem prontos, pode trazer, depositar as ofertas. Eu quero orar encerrando. Ei, amém. Deus é bom. Um abraço forte aos irmãos da internet. Deus abençoe vocês. Uma boa semana.